Meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Paloma Lopes e este é o canal Descomplicando Economia e Finanças. O rolê é o seguinte, todo domingo eu trago o que aconteceu na economia durante a semana, as notícias que rolaram, às vezes boas, às vezes não tão boas, mas o que importa é que eu trago de uma forma um pouquinho descontraída e descomplicada. Se você quer saber mais sobre a economia brasileira, este é o canal que você deve se inscrever. E aí, espalha, mas espalha mesmo, para a gente poder deixar o algoritmo do YouTube ciente que essa parada é boa, que aí ele pode espalhar e a gente aumenta o nosso Paloma Verso. Óbvio que não pode deixar de dar seu like maroto também, meus amores, like maroto faz parte. E sobre o que falaremos hoje, Paloma? Bom, bora falar sobre a pior crise hídrica em 91 anos, então roda a vinheta! E, como sempre, temos a participação dela, Master Buster Ultra Pai Caneca! Meus amores, você quer entender o porquê eu mostro uma caneca toda vez em todo vídeo, de preferência uma caneca diferente? Cara, corre no meu Instagram aqui, ó, e assiste o último post. Quando você assistir o último post, você vai entender tudo. E aí eu sigo no movimento Quero Mais Canecas. Sem mais enrolação, partiu o vídeo de hoje. No último ano hidrológico, que a gente está falando entre agosto de 2020 e setembro desse ano, as chuvas registradas no país apontavam para uma, como é que eu posso dizer assim, de uma maneira legal? Escassez hídrica, sabe? A maior estiagem nos últimos 91 anos. Então, essas estações mais secas que estão acontecendo, né, tem sido regra. Não é uma coisa assim que você fala, é só dessa vez. Não, nos últimos anos essa é a regra. Os reservatórios, eles estão se encontrando num nível menor desde 2015. Esse quadro é piorado e a escassez maior esse ano está desenhada desde maio. Então a gente pode dizer que o governo, na verdade, já sabia disso. Por quê? Em maio é caracterizado o período de baixa umidade e já chegou uma perspectiva de seca severa. E aí a gente está dizendo que esse quadro se concentra onde? Sudeste, o qual estamos, no meu caso, e no centro-oeste do país. Nesses dois lugares estão instalados os principais reservatórios brasileiros. Então, meus amores, assim, para evitar que os reservatórios continuassem a secar até níveis extremamente críticos, o que rolou? Optou-se pela preservação do máximo de água possível nas barragens até o final da estação seca. E o que a gente chama da volta das chuvas esperadas. O que está rolando? A gente esperava uma baita chuva a partir desse mês. Mas o que está acontecendo é que levantamentos do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é a famosa ONS, demonstrou que choveu menos do que a gente esperava nesse período seco. E aí, os reservatórios, com isso, aconteceu o que, gente? Foram baixando, chegando num nível muito além do que a gente tinha projetado. O próprio operador diz que o país vai precisar, de alguma forma, aumentar a geração em 8% para dar conta da demanda e evitar racionamento. Aí você vai falar assim, racionamento como? Cara, desabastecimento real. E aí eu peguei uma fala da engenheira Patrícia Bonson, que ela deu para o Diário do Comércio. Ela é uma referência, sabe, na parte de gestão ambiental, né, nessa parte de escassez hídrica. E ela deixou bem claro que essa escassez ela está mais associada a uma falta de gestão do que uma falta de oferta de água ou falta de chuvas. O que ela quis dizer com isso? Então vamos à frase dela, abre aspas. Estamos vivendo um longo período crítico de estiagem, desde 2013, 2014. Ou seja, hoje vivemos uma situação
hidrológica estudada, prevista, avisada e alertada, indicando um longo período de chuvas abaixo da média. Fecha aspas. Eu fui falando o que ela disse de forma pausada porque ela disse, cara, isso aí todo mundo já sabia que ia acontecer. E aí? A gente tem a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, que é a CREG. Ela foi criada para gerir essa crise hídrica nacional. E essa Câmara, ela endossou a necessidade de manter as medidas emergenciais para evitar o racionamento de energia e até o desabastecimento total mesmo, sabe? Uma das coisas que ela reforçou foi a manutenção da bandeira vermelha. A bandeira vermelha foi implantada agora em setembro e a ideia é que ela vigore até abril de 2022. O que aconteceu? Nosso amado presidente, para não dizer o contrário, falou que ia acabar com a bandeira vermelha. Só que o objetivo da bandeira vermelha é antecipar a receita para o pagamento das térmicas. E aí, quando ele soltou, vou acabar com a bandeira vermelha, porque preciso, né? Porque tudo tem que ser eu. Cara, pra vocês terem uma noção, depois da fala dele, as empresas, né, as ações das empresas do setor de energia despencaram na sexta-feira, no dia 15, que foi no dia seguinte. Sabe, a gente precisa entender que não dá para reduzir as tarifas de energia agora no supetão. É uma questão assim, você quer ter energia? Se você quer ter energia, a gente precisa economizar, ponto. E aí, assim, depois da caca de quinta-feira, os especialistas ainda falaram que o cenário ainda é grave e que você não pode abrir mão de nada, de nenhuma capacidade térmica disponível. Se reduzir a bandeira, esse custo vai ser jogado para quem? Para a gente, consumidor. E o pior, isso vai ser jogado nas tarifas de 2022. Então, se a inflação está alta agora, isso quer dizer que ela vai permanecer alta no ano que vem. E aí, sente essa fala aqui. Abre aspas. É uma intervenção totalmente descabida. Não há sustentação técnica para uma mudança menor de tarifa praticada hoje. Infelizmente, estamos com o uso intensivo das termoelétricas. Esse custo precisa ser pago e cabe dolorosamente a nós consumidores pagar essa conta. Não há como promover uma redução agora das termoelétricas. Ficariam sem condição de operação. Algumas iriam interromper as operações e aumentaria ainda mais o risco de apagão ou racionamento. Quem disse isso não foi a Paloma, foi o Pedro Cortez, fecha aspas lá em cima, desculpa, professor da USP. Então, gente, não tem jeito. Me segue lá no Instagram que eu vou ficar postando dicas de economia, de água, de energia, o que puder, tá? O Ministério de Minas e Energia vai se reunir na próxima quinta-feira, agora, né, dia 21, com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Qual que é a ideia? Discutir cenários, ver o que é possível fazer em termos de bandeira tarifária, quando que se pode reduzir, mas não fica pensando que isso foi uma ordem do presidente, não, porque esse encontro já estava marcado antes da quinta-feira passada. Então não tem nada a ver com a declaração do Bolsonaro. E aí nesse momento vocês devem estar pensando assim, e agora, Paloma? E agora, gente? Eu tô falando há um tempão com vocês, a solução é economizar. Não tem o que fazer, a gente precisa economizar. Por quê? Porque se não economizar, vai faltar. E eu tô falando de água, eu tô falando de energia elétrica, eu tô falando de alimento, eu tô falando de tudo. Precisamos organizar esta bagaça chamada Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like maroto. Não se esqueça de espalhar para todo mundo.
e mostrar o quanto é importante economizar agora, nesse momento. Eu não estou pedindo para economizar pelo governo, não. Eu estou pedindo para vocês economizarem por vocês. Que quanto mais a gente economizar, menos a gente paga essa conta. Lembrem-se, tudo é uma cadeia, meus amores. No final das contas, se a energia fica mais cara, não é só para a gente, é para a empresa que vai repassar isso no custo do produto. Então, zona só. Então, simbora economizar, porque sim, é possível. Vejo vocês no próximo domingo. Um beijo. Tchau!